Estamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, recebendo estes que são autoridades na questão da otorrinolaringologia e que estão na clínica trabalhando, outros participando do congresso. Nós queremos também lembrar dos nossos patrocinadores, a clínica Dr. Wilson Davis, a clínica Dr. Bruno Pivato, a Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, as bebidas Fruc, as lojas Dom Juan e o Colégio Madre Bárbara. Há também, esqueci no primeiro bloco, a Pronto Dente do meu amigo João Selig, onde você encontra todos os procedimentos ortodentários. Eu gostaria, nesse segundo bloco, nesse segundo momento, de trabalhar a questão estética. Mas antes que nós possamos ir mais adiante nisso, Kleber, tu que é um especialista dessa área, eu gostaria que tu perguntasse para o nosso convidado como é que é a questão, quais são os problemas mais comuns na Coreia nesta questão da otorrinolaringologia. Ok. Tell us about the difference in rhinoplasty in the patients from here to your country. Okay. Yesterday, I saw Dr. Davis' operation. Yeah, his operation was very nice. I never seen that kind of operation. Yeah, his operation quite different from our country. Our country, the nose is very flat and low, and the skin is very thick. The tip also very low. So our country, every woman they desire the westernized, the very high nose. So we usually lift dorsum and lift tip, project tip, and then we try to make a sharp tip. So yeah, quite so. For the lift nose, we usually need implant. So we usually use silicone or Cortex for the augmentation. Yeah. Ele fala que normalmente, ainda ontem ele pela primeira vez viu o Dr. Davis operar e viu a técnica empregada, ficou impressionado, principalmente porque no país dele os narizes têm uma diferença básica em relação ao que eu tinha falado para os nossos narizes. O nariz do asiático, ele normalmente não tem dorso, tem um dorso baixo, é um nariz mais largo. Normalmente os pacientes não têm ponta, você tem que reconstruir a ponta, aumentar a ponta. É justamente o contrário do que a gente tá acostumado a ver nos pacientes aqui. E ele fala por último que às vezes, usa alguns produtos para aumentar o dorso do nariz. Inclusive silicone e tal. Silicone e Medipor. Tell us about... Gore-Tex. Sorry. Tell us about silicone and Gore-Tex synthetic. Synthetic. Yeah, it was permitted from the Korea FDA, so we can use the implant. But I heard here they cannot use the implant. É acrílico. Yeah. Essas são substâncias, são implantes que na Coreia, o FDA, que é um órgão que controla mais ou menos o uso tanto de medicamento quanto de implantes nos países, na Coreia é permitido o uso dessas substâncias. Not allowed. Yeah. Mas no Brasil isso não é permitido. Uma coisa bem interessante que eu queria, eu acho que vai ser assim, normalmente, às vezes, ao invés do implante, eles usam para aumentar o dorso do nariz ou cartilagem de costela ou de orelha, que é o que aqui no Brasil nós normalmente usamos. Eu vou perguntá-lo em relação. Ele também tem uma grande experiência nesse tipo de cirurgia lá. What about the use of rib cartilage and ear cartilage?
Your experience, what do you tell us about? Yeah, or sometimes some patients they destroy the septum, or they have some deformation. At the time, we usually use lip cartridge, but ordinary people for the tip plastic, we usually use the concal cartridge. Yeah. Ok, para aumentar o dorso, ele fala o dorso do nariz aqui em cima, normalmente eles usam cartilagem de costela. Mas a melhor cartilagem para você reconstruir a ponta, aumentar a ponta do nariz, é a cartilagem de orelha. Então, de costela aqui em cima e de orelha na ponta. Lógico que se você só tiver uma ou outra, às vezes você não tem orelha, não tem a cartilagem por um motivo ou outro de orelha disponível, você pode usar só o da costela para a ponta, mas depende do paciente, logicamente. Agora, esta questão que vocês estamos vendo que é mais comum na Coreia, e vocês já haviam explicado as diferenças até dentro da questão no Brasil, a gente vai para, obviamente, nós estamos o tempo todo falando de estética. E neste tempo que a gente vive, na pós-modernidade, isso é extremamente forte. As pessoas buscam padrões de beleza. As pessoas buscam alguns arquétipos de beleza. E isso são construídos, nós sabemos disso. Alguns desses arquétipos, nós diríamos aqui ou na Coreia, em outros lugares, são quase que americanizados. Há padrões estabelecidos e que vêm geralmente de algum lugar e que é muito difícil de você, na verdade, ter condições, digamos, naturais para que as pessoas tenham este ou aquele cabelo, este ou aquele nariz, esta ou aquela testa, etc. A questão da estética hoje, muitas vezes também, suplanta o próprio ser. Todo mundo quer ficar bonito, envelhecer é um ato criminoso para muitos, né? Há uma tentativa o tempo todo de não envelhecer, de tentar retirar absolutamente tudo que te denunciar na idade e tal. Como é que a otorrinolaringologia lida com essa questão ética do que é possível na estética? O que de fato está valendo? O que é bacana, o que é saudável e o que nos torna mais confiantes, uma autoestima relevante, etc. Na tua opinião, Kleber? Antes de tudo, acho que assim, cada povo, cada país tem o seu protótipo de beleza. Para o africano, você não vai pedir para um país lá da África qual que é se a Gisele Bündchen é a mais bonita, que ele muito provavelmente talvez não vai achar. Para o asiático, então, cada um, lógico que tem o seu modelo idealizado de beleza. Mas existem algumas que a gente trabalha com tecnicamente. Existem, por exemplo, se o paciente chega, a gente já faz as fotos. Nas fotos você tem como medir tecnicamente. Por exemplo, se você quer aumentar o queixo, você tem linhas estéticas que você pode aferir o defeito no paciente. Às vezes, vou citar um exemplo. O nariz, o paciente chega a fazer uma rinoplastia e ele queixa-se, quero melhorar o nariz, acho que o meu nariz é grande. Mas, na verdade, não é o nariz que é grande, é o queixo que às vezes está um pouco para trás. E aí dá a impressão que o nariz é grande. E aí você vai lá, e aí você tem medidas pré-estabelecidas esteticamente, e você tem como mostrar isso para o paciente, por A mais B, que o melhor é você aumentar talvez o queixo e não mexer tanto no nariz. Então, existem proporções faciais que você pode medir, aferir e você mostrar ao paciente. Hoje em dia é uma coisa técnica, a gente trabalha com coisa calculada, técnica, né?
Tu dizes então, não Kleber, simplesmente o subjetivo. que, sim, aí que está. Porque é comum, eu acho que vocês têm experiência, o Regis também, tem experiência de muitas vezes alguém chegar querendo com fotos ou querendo ser como outra pessoa. Isso é muito comum em lugares onde você trabalha apenas, por exemplo, um corte de cabelo, mas isso deve acontecer na cirurgia plástica também. Eu gostaria de ter o nariz do fulano, a pálpebra do ciclano, etc. Isso te acontece? Eu não trabalho nessa área, David, na área estética, mas como eu estou no meio, mas eu fiquei pensando aqui, eu acho que a gente talvez deveria seguir o conceito de saúde, né? O conceito de saúde não é só ausência de doenças. O conceito de saúde significa bem-estar social, mental. Isso pode produzir algo, ele pode produzir fisicamente, ele pode ficar bem, mas mentalmente isso pode atrapalhar. Eu acho que, por exemplo, você tem que usar muito bom senso. O cirurgião, quem vai trabalhar com estética, tem que ter muito bom senso. Por exemplo, você tem que levar em consideração, afasta o paciente como um todo, a altura do paciente. Às vezes chega para fazer uma rinoplastia, você não vai deixar o nariz, uma paciente com uma boa estatura, você não vai deixar o nariz pequeno. Você tem que ser uma coisa proporcional. Uma outra coisa importante também, que hoje em dia a gente, eu bato muito assim, a gente sempre procura dizer para o paciente, e é o que os pacientes hoje em dia querem, ninguém quer ficar com nada estigmatizado. A gente diz ao paciente que fazer uma cirurgia plástica, o ideal é que você saia na rua e as pessoas nem notem que você fez cirurgia plástica. A pessoa vai notar, é uma coisa que eu acho que nenhum paciente quer, né? Claro. Tem que ser uma coisa harmônica. É diferente do que muita gente pensa. Normalmente o paciente procura e quer ficar com uma coisa natural. E é o que a gente propõe normalmente. É interessante isso que vocês estão falando, e eu gostaria que vocês perguntassem agora para o nosso convidado o que os coreanos, por exemplo, têm procurado, o que eles querem, quais são as exigências hoje, neste tempo que a gente está vivendo, o que eles querem? Eles querem mudanças, muitas vezes não são casos de intervenções necessárias, tal. Há alguma ideia de mudança estética na Coreia acontecendo? Which is the main surgery in plastic surgery? Which surgery the people from Korea want to perform? Okay. Lift. Yeah. What is your opinion about it? Yeah. Korea woman, we have no double eyelid, so most of women they wanna double eyelid operation. Maybe I think 50% of the Korean women they don't have double eyelid. Pardon, double eyelid. What means double eyelid? Double eyelid. This is pálpebra. Pálpebra. Ok. Ele está falando, então. Porque os asiáticos. É uma coisa deles isso. Os asiáticos, eles normalmente eles não têm esse suco. Circus. Okay. Yeah. Because we don't have. Yeah. Do you understand? Tell us about the difference, the Occidental and Asiatic people in the eyelid. Eyelid. Yeah. Tell us about the difference. The sucos. Yeah. No, the woman from Korea, they want to perform this surgery to make a to become crease. Yeah. Make a crease. Occidentalization. Eyelid crease. To become Occidental woman. Korean woman wanna make an eyelid crease. Yeah. Western woman they has a crease. Yeah, on the eyelid. But the Korean woman they want to do this surgery to look
American Woman. To look Occidental. Occidental Woman. Isso que é interessante que ele está falando, né? Mas é interessante,